Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 10 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa que é o DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. Quer? Você pode ligar 2461-0093 e participar com a gente aqui agora. Tem também um CD Tudo Novo do Regis Danese, Tudo Novo do Regis Danese. E pra turma do Facebook. No Facebook da 93 FM. Você concorre ao CD da Beatriz, o Dono do Poder. Você liga, você participa aqui também no Facebook da 93 FM. Já postamos aqui uma foto da Claudinha Mérida, que é a programadora da 93 FM, aqui ao meu lado. E você, sob esta foto, sob esse post, você pode trazer os seus depoimentos, as suas ideias e as suas opiniões sobre o nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação aqui na 93 FM. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Vários ouvintes, várias perguntas, assuntos diferentes, passo a passo. Não tem aquele estresse de resolver a vida toda de uma vez, vamos resolver a vida aos poucos. Por exemplo, um ouvinte diz: a Bíblia fala sobre 24 anciãos. Eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse e também no capítulo 19. Quem são eles ou o que representam no juízo final? Eles têm nome? Como entender essa passagem? Outro ouvinte pergunta: o que é a Trindade? Como entender que o mesmo Deus é ao mesmo tempo três? Não acreditar em um Deus triuno é pecado? Outro ouvinte: aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo, porque ele ainda não atuava. Por que motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? Nos dias de hoje, ele ainda pode se retirar do nosso meio? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, já estão aqui os nossos queridos debatedores. A nossa menina da mesa de hoje, a pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Já está conosco também o pastor Carlos Pedro, também da Assembleia de Deus, na Itaoca. Aguardamos aqui ainda o pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, e o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Assim começamos o debate de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A Bíblia fala sobre 24 anciãos. Eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse e também no capítulo 19. Quem são eles? Ou o que representam no juízo final? Eles têm nome? Como entender essa passagem? Pastora Helena Raquel, começando pela menina da mesa de hoje. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, JR, muito obrigada, é sempre muito bom estar com vocês. Bom dia aos nossos queridos debatedores, não só o presente, mas aqueles que eu tenho certeza que devem estar ligadinhos com a gente aí pelo rádio, não é? Tentando chegar, hoje está bem complicado aí o trânsito, mas o Senhor dará graça aos seus servos. Bom, JR, graças a Deus por esse assunto, tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas, esclarecidas, entretanto necessitamos da ajuda do Espírito Santo para discorrermos sobre questões tão complexas e importantes como estas. Bom, os 24 anciãos do Apocalipse, capítulo 4, que também aparecem no capítulo de número 19. Existe uma corrente que defende que eles representam os 24 turnos de sacerdotes do primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Mas eu acredito que, na verdade, esses 24 anciãos, eles representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, e que, unidos em uma mesma visão, eles vão representar a formação do novo Israel, crentes judeus e crentes gentios, ou seja, uma igreja em sua totalidade. Esses 24 anciãos aparecem nas duas vezes envolvidos em ato de rendição, em ato de adoração a Deus, vestidos de vestes brancas e com coroas na cabeça, ou seja, limpos e coroados. Há ainda algumas considerações sobre eles, mas é uma palavra inicial, e inicialmente eu quero dizer que esse é o meu entendimento sobre isso. Redimidos de todas as idades, um novo Israel. Muito bem, então vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto. Só para entender, a irmã se referiu a uma corrente que defende a ideia de que esses 24 anciãos são 12, representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Sim. Mas não é a sua opinião? Sim, é a minha opinião. É a sua opinião. Eu me referi a uma anterior, sim, que seriam os 24 turnos de sacerdote. Não, eu entendi. Mas então, essa é a sua opinião. Então, uma das dúvidas aí, antes da gente prosseguir a reflexão sobre esse assunto, quem seria o 12º apóstolo e quem seriam os 12 patriarcas? Quem seriam efetivamente? Mas antes de ouvir o pastor Carlos Pedro sobre esse assunto, eu vou ler o texto, porque eventualmente o ouvinte está acompanhando a gente, já ouviu falar sobre 24 anciãos, mas não necessariamente entende o que está sendo dito. Sim, vou ler aqui. JR, só claro, a respeito da sua colocação. Não, mas eu volto. Sim, não, ok. Eu vou, pode ficar tranquilo. Tá, ok. Então, antes do pastor Carlos, hein? Quer falar? Por favor, deixa eu Então fala logo, então sim, vai lá, antes do pastor Carlos, tá bom. Tá concedida aí a oportunidade. Sim, quando você pergunta sobre quem seria o 12º, né, numa relação aos apóstolos, obviamente no entendimento entre Judas e Matias, e também sobre os 12 patriarcas. Eu vejo esse assunto como representação, e não no sentido nominal. Eu estou falando de uma alegoria. Não estou dizendo de 12 seres, ou sejam 12 pessoas. Fulano, Beltrano, Ciclano. Não. São os 12 escolhidos. Sim, aqui, 12 escolhidos lá, que representam um Israel antigo e a igreja dos redimidos. Muito bem. Aqui Apocalipse 4, lendo aqui o versículo 4, gente, vê se está certo aí. Quiser acrescentar, podem acrescentar. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vou ler agora, tem mais referências ainda no 4, mas lendo agora o capítulo 19, no versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, estou dando as duas referências aqui para o conhecimento dos ouvintes que estão nos acompanhando e talvez não tenham acesso imediatamente à Bíblia. Pastor Carlos Pedro, agora sim, pastor, pode falar sua opinião sobre esse assunto, o que o senhor pensa
qual é a sua tese, o que o senhor defende dentro desse assunto. Bom dia, meu amado JR, bom dia a minha querida pastora Helena Raquel, os debatedores que estão chegando. Estou feliz hoje que a mesa é assembleana aqui a princípio. É isso aí. Daqui a pouco começa a complicar. Eu quero, antes de falar sobre o assunto, mandar porque... eu vou explicar também a complicação. Tá bom. Eu quero mandar um parabéns muito especial hoje. Meu filho, Rafael, meu caçula, o meu bebê, meu garoto, completa hoje 18 anos. Seu bebê. Aham. E ele... engraçado que a gente trata ele como bebê. E ele hoje completa 18 anos. Eu quero mandar um parabéns muito especial pro meu filhão. É um presente de Deus. Antes de nascer, Deus nos disse que nós teríamos 2 príncipes e, de fato, Deus tem feito cumprir essa palavra. Eu sou muito feliz por ser pai desses 2 meninos e hoje o Rafael completa 18 anos. Eu quero mandar um parabéns muito especial para ele. Parabéns, João. Parabéns. Amém. Bom, queridos, eu quero também mandar aqui um grande abraço a toda a igreja do Senhor espalhada aí, aos irmãos lá no Complexo Alemão. Essa semana é uma semana de festa para a nossa igreja. Estamos completando 17 anos de emancipação. Começa sexta-feira. Um grande abraço a todo o povo da igreja da Itaoca. Eu quero, nesse momento, esse texto, né? Apocalipse é um livro especulativo, essencialmente especulativo, ainda que nós já discutimos bastante, inclusive aqui nessa mesa, sobre Apocalipse, tentando dar aos ouvintes uma lucidez na interpretação do texto. Existem 2 formas de interpretarmos o Apocalipse. A primeira dela é literal e a segunda é alegórica. Eu, pelo menos, entendo que Apocalipse é um texto futurista, é um texto realmente que fala de uma revelação e que algumas coisas, ainda que já se cumpriram, mas a maioria delas, principalmente a partir do capítulo 4, vai falar de coisas futuras. Esse texto, especificamente, é claro para nós que está falando de governo, de liderança, de governo. E quando o escritor, quando João fala e menciona sobre os 24 anciãos, a pastora já colocou muito bem as interpretações que nós temos, algumas delas, nós temos outras, várias correntes teológicas. É importante que o ouvinte entenda, nós estamos numa discussão teológica, e aí os bancos dos seminários, eles servem para isso. Nós discutimos muito essas questões, nós debatemos muito essas correntes para formularmos opiniões próprias. A minha conclusão são 24 lideranças, são 24 líderes, e aí são realmente 12 tribos de Israel e 12 apóstolos figurados aqui na autoridade, no governo messiânico, um princípio de autoridade para o governo. E aí, essas autoridades que já existiram, que já serviram tanto a Israel como a igreja, elas, como diz o capítulo 19, elas se curvam à autoridade do Senhor. Mas, na minha opinião, é revelação ou alusão a um princípio de autoridade de governo para o governo futuro. Quer dizer o senhor que eu já recebi a mensagem aqui do Rafael Pedro? Você conhece? Rafael Pedro, já mandou aqui o agradecimento pelos parabéns de hoje. Parabéns, príncipe, né? É o meu príncipe. Meu bebê. Muito bem, agora vamos apresentar o pastor Hélio André. E aí, pastor Carlos Pedro, complicou? Vai começar a complicar aí, pastor. O senhor vê como é que são as coisas, né? Tem mais por vir. A Bíblia fala sobre 24 anciãos, eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse e também no capítulo 19. Quem são eles ou que representam no juízo final? Eles têm nome? Como entender essa passagem? Os companheiros que te antecederam estão unânimes na ideia de que é uma representação dos 12 apóstolos, sem referência nominal, mas a instituição apostólica, e também aos 12 patriarcas, também sem menção de nome, mas a instituição patriarcal. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, né? Bom dia, JR, bom dia aos colegas nobres debatedores, bom dia a você ligado sempre na melhor, né? Muito importante isso. E tomando um fôlego também, porque eu vim subindo, correndo, né? O trânsito é terrível, a gente sai cedo, né? Vem da Baixada para fazer um percurso de 32 quilômetros, mais de 2 horas, é um absurdo. Mas nós entendemos que os 24 anciãos, eles
Há 3 ideias claras, né, sobre eles. Uma foi já posta aqui pela pastora Raquel, dizendo que há a possibilidade dos 24 turnos dos sacerdotes levíticos, né, e essa configuração metafórica, simbólica a respeito disso. Há uma outra teoria dizendo que são 24 arcanjos, derivado da possibilidade dos tronos, porque na cultura judaico-helenista o trono ele representa poder, autoridade, soberania, né? E então o trono central, o trono do Senhor, servido por 12 tronos, ladeado por 12 tronos, um à direita ou à esquerda, que configurariam assim os arcanjos, né? Anjos chefes, anjos com autoridade máxima no céu, que estariam prestando culto a Deus. E a terceira possibilidade é sim da igreja da nação, as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, o povo pelo qual o Senhor chamou para ser a sua nação eleita e para levar a mensagem do Messias às nações pagãs que possuíam mais de um Deus, não eram monoteístas, né? E também os 12 apóstolos nessa classe configurada não nominalmente, mas dessa igreja que representaria a nova igreja, a igreja do Novo Testamento, e a autoridade que esta igreja possuiria para levar uma ala não restritiva a somente judeus, mas a igreja gentílica, né? Perfigurada um pouco em Pedro, em Cornélio, depois no apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. E então, unindo-se assim as duas igrejas, por assim dizer, né? As duas igrejas, a igreja do velho e a igreja do novo, ou seja, a nação que teria a missão de proclamar o Messias que haveria de vir, e a nação que tem a missão de proclamar o Messias que veio, que está entre nós agora perfigurado na pessoa do Espírito Santo e que vai voltar, né? Eu fico então com essa última, em que as duas nações, a nação que diria quem o Messias viria, a nação que diz que o Messias veio, é representada nesses 12 tronos, nesses 24, melhor dizendo, anciãos. E a unidade desses 24 anciãos também é algo extremamente importante e relevante. A princípio, a gente percebe que a dúvida da ouvinte nasce em saber a representatividade deles, mas ela também fala alguma coisa sobre como entender, né, essa passagem, além de quem são, mas o que são, o que estão fazendo. E o finalzinho do capítulo 19, o versículo 4, que é onde a gente fecha, há 2 palavrinhas ali interessantes. Eles terminam dizendo amém e dizendo aleluia. E essas 2 palavras, aleluia e amém, elas vão anunciar o fim de todo o mal. Quer dizer, de fato, o projeto de Deus, tanto com Israel quanto com a igreja, alcança o seu objetivo. Esse amém e esse aleluia são as 2 únicas palavras que a sua pronúncia é semelhante em todas as línguas. Então, quando esses 24 anciãos dizem aleluia e dizem amém, a gente percebe que a obra salvífica, a obra redentora, todo o projeto de Deus, de fato, tem a sua conclusão com a reunião desses remidos, tanto dentre o povo de Israel, o povo escolhido, quanto dentro da igreja gentílica. E o próprio texto, o versículo 4 do capítulo 4, ele nos dá uma impressão muito nítida de governo, né? De liderança. O texto na NTLH, ele diz: ao redor do trono havia outros 24 tronos, o trono central e outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Visivelmente, nitidamente, falando de governo, de autoridade. E uma autoridade representada pelo Messias, pelo dono do trono, né? E as lideranças que aqui figuradamente representam Israel e a igreja, respaldando esse governo. E, na minha opinião, falando claramente do governo futuro, do governo messiânico. Uma terceira linha que a gente pode observar é quando o apóstolo também fala das igrejas escritas aos pastores da Ásia, né? Então ele se refere a esses pastores como estrela e anjo.
né? Essa perfiguração desses anciãos podem ser essa ideia de que esses anjos, né? Assim como ele disse, o anjo da igreja, ele está falando de seres, de pessoas, né? Seres humanos. A gente pode atrelar também aos patriarcas, às 12 nações, né? Como esses anjos, esses anciãos que ficam lá, e aos apóstolos, né? Na mesma configuração, se ele fala ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, à estrela da igreja, ele se referia a seres humanos aqui na Terra, as 7 igrejas da Ásia. Quero ressaltar o cuidado de vocês três com esse assunto, o que mostra que esse é um assunto delicado. Quero ressaltar que os três abordaram possibilidades, apresentaram, olha, tem essa tese, essa tese, essa tese. E os três, mesmo que simpatizando com uma ideia mais do que com a outras, não fizeram como em geral pode acontecer. Foi isso, é isso. Porque o assunto ele é mais dinâmico, ele tem outras vertentes, e isso o nosso ouvinte, que é muito atento, percebe o cuidado, como a gente tem que ter com as escrituras. Eu tenho grande predileção com pessoas que tratam o texto bíblico com esse tipo de respeito, que entendem o texto bíblico como maior do que eu mesmo. Então, ouvimos aqui sobre esse assunto com 3 irmãos aqui experimentados na fé, experimentados na Bíblia, apresentando as possibilidades e também a possibilidade com as quais eles mais se simpatizam dentro dessa primeira perspectiva que aqui está. A outra que vem encaminhada por um outro ouvinte, é o que é a Trindade. Este é outro assunto dos mais complexos. Existem obras imensas, compêndios sobre esse assunto, mas a pergunta do ouvinte é: o que é a Trindade? Como entender que o mesmo Deus, ele é ao mesmo tempo 3, e ao mesmo tempo 3. Não acreditar em um Deus triuno é pecado? É o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Ô Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa de hoje pergunta: você costuma ter muitas dúvidas quando estuda a Bíblia? 67% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não costumam ter muita dúvida, não, JR. É mesmo, é? Não costuma ter muita dúvida? Não, que beleza, pô. Dá o tudo. telefone dessa turma aí, porque a gente tem tanta dúvida, né? Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no Debate 93. Você já ouviu a música que eu fiz aqui e a nossa querida Gisele gravou? Escuta só. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A questão agora é a Trindade, minha gente. Outro ouvinte mandando por e-mail: o que é a Trindade? Como entender que o mesmo Deus é ao mesmo tempo 3? Não acreditar em um Deus triuno é pecado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. 3 microfones estão abertos. Fiquem à vontade para começar. Bom, vamos devagar, né? Pastor Carlos Pedro. A gente tem que, a cada pergunta a gente tem que lembrar a mesma coisa. São temas teológicos. Quem se dedica ao estudo, eu fiquei impressionado aí com o pessoal que diz que não tem dúvida. Eu não sei, eu não quero julgar ninguém, mas se experimentar, passar do livro de Salmos e de João, as dúvidas começam a aparecer. Não sei se o meu julgamento está equivocado, mas é difícil você não ler a Bíblia, um livro com um compêndio com 66 livros, temas
tão complexos, tão diversos e não ter dúvidas. Isso é uma preocupação. A escola dominical, ela precisa ser vivenciada aí para a gente questionar um pouco mais e elucidar as dúvidas. Mas são temas teológicos. Temas teológicos, voltamos sempre a repetir, sempre haverá muitas correntes, muitos pensamentos, muitas formas de ver o mesmo texto. A hermenêutica e a exegese, elas estão aí para nos proporcionar isso. Cada um que estuda, que interpreta, tem a sua própria visão do texto bíblico que nós temos que respeitar. Deus é um só, e o próprio Deus falou isso, ouve, ó Israel, há um só Deus. Então, essencialmente, ele é único, é um só. E a Bíblia vai tratar para nós, isso não está escrito na Bíblia, mas estudando a gente entende, uma coisa chamada dispensação, que é um período de tempo no qual Deus se revela ao homem de uma determinada forma. Existem, biblicamente falando, algumas dispensações, alguns períodos de tempo que manifestam, que revelam a forma com que Deus fala com o homem naquele período. Para cada período desse, Deus se revela de uma maneira, ou pelo menos há 3 grandes períodos que nós entendemos a revelação de Deus. No Antigo Testamento, período desde a criação até a lei, Deus se revela pessoalmente, Deus se revela, Ele próprio é o Deus Pai, na figura de um pai que se revela ao seu povo e à humanidade. Quando nós experimentamos o início da graça em Cristo Jesus, o próprio Filho se encarna. E aí nós temos agora a revelação de Deus encarnado que toma a figura de filho. Com Isaías 53, ele vai nos mostrar o Filho, ou o próprio Deus se predispondo a vir ao mundo. Então, na figura de um filho, o Deus se manifesta e se revela ao homem. Quando ele sobe aos céus, ele diz que vai mandar um consolador. E aí então, na continuidade do período da graça, vem o Espírito Santo, que também é Deus, é o mesmo Deus manifesto de uma forma diferente. Então nós temos o mesmo Deus que se revela ou se manifesta de formas diferentes à humanidade. Tudo bem. Ok, a manifestação, ela despersonifica a pessoa. E é uma ideia sabeliana, né? E combatida. Então, a Trindade, ela é a divindade composta em 3 pessoas, que se revelam distintamente, mas são pessoas distintas. Esse é um único Deus que, em 3 pessoas distintas, tem funções distintas, porém atributos iguais. Oniscientes são todos, onipresentes são todos, poderosos são todos, justos são todos, e por aí vai os outros atributos, tanto morais como pessoais. Esse Deus, e aí na cabeça do judeu, vamos pensar no judeu porque tudo passou por eles, né? Ele tinha as culturas pagãs que tinham vários deuses como seus próprios deuses, Balaíns, e aí. Mas no hebraico o nome Elohim, que tem um sufixo no plural, não é? Ele está falando já de deuses. Em Gênesis, quando fala da criação, fala de Deus e do Espírito de Deus. Em João, quando fala do princípio, fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é? Em Filipenses diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. De maneira que ele entendia a unicidade de um Deus só, mas que já no nome Elohim se percebia que esse Deus havia 3 pessoas distintas: o Deus Criador, o Filho, o Messias, que seria o Redentor, e o Espírito Santo, que seria o Consolador. Então, é um Deus que se revelou ao homem distintamente através das 3 pessoas que ele possui, não é? Para cumprir o seu propósito de revelação. Falar em trindade é falar em revelação, né? Não há um compêndio doutrinário, teológico, doutrinário, né? A palavra trindade não perfigura na Bíblia, não aparece na Bíblia em canto nenhum, mas ela está subentendida em diversos versículos aonde Deus reconhece o Filho,
o Filho reconhece o Pai, e o Filho reconhece o Espírito Santo, e o Espírito Santo reconhece o Filho? É um questionamento, né, de algumas pessoas, porque o termo Trindade não aparece no texto sagrado, e, no entanto, é uma base da nossa doutrina muito importante. Eu aprendi com um mestre, meu querido Dr. Ronald Rezende, que a gente pode falar de saudade sem usar o vocábulo saudade. E todo mundo vai entender do que a gente está falando. Ah, que dor, que falta, como eu gostaria de ter perto. E daí a gente não usa saudade como vocábulo, mas o sentimento, ele fica bem claro. Assim é a doutrina da Trindade no texto sagrado. A palavra do pastor Hélio André resume de forma assim bastante perfeita o meu entendimento. No entanto, eu entendo que essas manifestações citadas pelo pastor Carlos Pedro e relacionadas aos tempos e às dispensações, elas não excluem a Trindade como pessoa. Eu acredito que essas três pessoas vão se manifestando ao longo do texto sagrado e ao longo da história do homem, de maneira a se fazer conhecidas por nós. Se nós a reduzirmos só a manifestações, a gente perde a pessoalidade delas. Mas a pessoa e a manifestação caminham juntas. E a gente vai perceber isso já desde o início, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E no convite de Deus Pai ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, alguém até comentou comigo ontem à frente da igreja que ouviu uma mensagem em que alguém dizia que Deus Pai chama os anjos para fazerem o homem. E isso é simplesmente absurdo. O que nós temos ali é uma manifestação claríssima da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, JR, há uma pergunta dessa ouvinte. Eu não sei se estou me adiantando ou se já posso... Só vamos ler esse texto bíblico, só para o entendimento do nosso ouvinte, Gênesis 1:26, que é essa referência também disse Deus, estou lendo aqui na edição Revista e Atualizada. Quando Deus fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim. Até esse texto, que é uma das bases para a questão da doutrina da Trindade, alguns querem esclarecimento um pouquinho mais apurado aqui. A nossa imagem e a nossa semelhança, considerando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se considerarmos Deus Pai e Deus Espírito Santo, fica um pouco complexo para se entender esta concepção humana. Do ponto de vista do leigo, que não tem muitos fundamentos, entender isso como a pessoa de Cristo, aí sim, o Cristo encarnado, né, o verbo encarnado lá de João 1, é um pouco mais fácil, porque nós estamos falando de um corpo humano, né? Estamos aqui na formação do homem. Só que me parece que a formação do homem, ela é muito mais do que apenas o corpo. Ela envolve o que a gente vai entender depois como alma e espírito, sem entrarmos aqui se alma e espírito é uma coisa só e se são duas coisas diferentes. Ou seja, essa composição dessa construção do ser humano, Adão e a nossa irmã Eva, na sequência do texto que aqui está, ela parte de um pressuposto como esse. É isso, gente, só para vendo se é isso que vocês entendem, querendo ajudar aqui, é isso aí. Eu só preciso pastor Carlos Pedro, salientar, eu só preciso dizer da música, hein? E deixar aqui para os ouvintes essa possibilidade, pensando nessa questão da Trindade, do Deus único. Deus fez questão de colocar inúmeras vezes que ele é um único Deus. Quando nós falamos de três pessoas e as distinguimos e colocamos a possibilidade, a pessoalidade individual de cada um, nós corremos um risco na doutrina da Trindade de ter uma outra vertente da Trindade, de sairmos da posição de um único Deus e estabelecermos, de fato,
a existência de 3 pessoas, de 3 seres divinos, de 3 divindades com as mesmas características. Quando entendemos, eu pelo menos entendo biblicamente, que não existem, existe uma única essência, existe um único Deus que se revela, que se manifesta de formas diferentes, em momentos diferentes. A possibilidade, Jesus disse, eu e o Pai, nós somos absolutamente a mesma pessoa. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Nós somos um. Eu entendo que a essência divina é única. E esse Deus, ele consegue se manifestar, se revelar em diferentes momentos históricos, de maneiras diferentes, para que o homem o possa compreender. Então, há uma única essência, um único Deus, que se revela ou se manifesta nos momentos diferentes, de maneiras diferentes. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. A gente precisa pensar na Trindade, né, e no Deus único, mas um Deus pessoal. A gente percebe, a gente não pode matar a impessoalidade do Espírito Santo, que sorri, que chora, que se entristece. São características de uma personalidade, né, de uma pessoa. Ele é um ser distinto, entretanto composto. A gente pode até entrar numa crise então profunda, não entendendo essa pessoalidade, quando Jesus diz assim, só o Pai sabe a hora de terminar as coisas. Como? Mas isso não é difícil. Não, deixa eu concluir então. Como o Cristo está dizendo que só o Pai é que sabe se ele é onisciente? Claro, o Cristo encarnado, o Cristo homem está falando, e não o Cristo divino. Então, assim, não distinguir as pessoas desse Deus e fazer um bloco e dizer que ele se manifesta somente. Como entender Jesus Cristo, então? A pessoa de Jesus Cristo, o divino Jesus. Então, se ele foi plenamente homem, mas plenamente Deus, não é? Então, esse Deus, ele é único? Sim, indiscutivelmente ele é único. Entretanto, ele é uma unidade composta de 3 pessoas distintas que cumprem um papel no propósito soberano de Deus para o universo, para o homem, não é? Eu não penso que que Jesus Cristo seja uma manifestação, que o Espírito Santo seja uma manifestação, quando a Bíblia está cheia de textos dessa distinção clara e evidente, né, desse Deus que hoje se manifesta, se revela, o Espírito Santo se revela em nós através do Espírito Santo, mas um Deus que rege, governa e dirige tudo, que está sentado no trono, cujo Cristo, nessa linguagem metafórica, né, está sentado à sua destra. Então, como esse Deus só se manifesta, eu creio que matar a pessoalidade desse Deus, o Deus Criador, o Deus Filho Redentor e o Deus Espírito Santo Consolador, ela é uma teoria perigosa. Muito bem. Ouvimos aqui os companheiros sobre a questão do que é a Trindade, como entender que o mesmo Deus e ao mesmo tempo 3, é uma outra pergunta que faz aqui nosso ouvinte, aliás, a nossa ouvinte, sobre o que você já colocaram alguns pontos aqui. Não acreditar em um Deus triuno é pecado? É uma pergunta final que faz o ouvinte sobre esse assunto. Não pode ser pecado, até pela própria discussão, né? Eu só quero voltar um pouquinho falando sobre a humanidade de Jesus, e a gente precisa, o ouvinte que está lá na outra ponta, eu fico imaginando o rapaz que está agora no balcão da loja, entre um cliente e outro, é importante colocar para ele. Nós não vamos fechar essa questão e tampouco brigar por conta disso. É uma questão de opinião. Exatamente. Jesus esteve aqui na Terra como homem, e eu creio piamente que ele viveu 33 anos como homem e em momento algum usou da sua divindade vivendo aqui. Isso para que a gente possa compreender as atitudes dele aqui.
E que essa discussão, por exemplo, se eu creio que as pessoas da Trindade são distintas, eu tenho que ter esse direito. Se eu creio que é um único Deus que se revela, se manifesta como pessoas diferentes, eu também tenho esse direito. Então não há nenhum pecado entre você pensar diferente de uma corrente ou de outra. Não há nenhum problema. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Carlos Pedro. Só para ficar clara a sua opinião sobre esse assunto para o nosso ouvinte, especialmente aqueles que está no balcão entre um cliente e outro. Vamos àquele irmão. Então, se uma pessoa afirmar, eu não creio em Deus, eu creio no Espírito Santo e creio em Jesus, o senhor está dizendo que não é pecado. Calma. Se a pessoa disser, eu não creio em Jesus, não. Aliás, eu sou judeu, meu nome é Moshe. Eu creio em Deus Pai, mas não creio também no Espírito Santo, não. Então, só numa ação, uma vez aqui, outra ali, como aconteceu no Antigo Testamento. Nesta minha expressão aqui, eu estou dizendo o que o senhor disse. Aí eu estou voltando ao senhor especialmente para aquele rapaz que está no balcão. Ok, então nós temos duas formas de crer. A primeira é que existe 3 pessoas na Trindade, distintas, e é uma posição. E a outra existe um único Deus, com uma única essência, e que vai se manifestar historicamente de maneiras diferentes. Então são duas formas de você entender. Uma é você crer que existem 3 pessoas distintas, com personalidades distintas e que fazem parte de uma trindade. Essa manifestação sobre a qual o senhor disse, nessa segundo entendimento, como é que é a manifestação? A manifestação ela é diferente? Temporal, nós vemos isso. Deus se manifesta no Antigo Testamento como um Deus Pai. Não, sim, então uma personalidade, é um único Deus. Sim. Com manifestações diferentes. Exatamente. 3 tipos de manifestação, sim. Exatamente. Centenas, milhares, enfim, mas 3 aqui, só para o nosso entendimento aqui. Pai, ora isso. Como filho, ora como filho. Pastor Leandro. Eu digo que é pecado, sim, porque se você não acredita na pessoa do Cristo ressurreto, você nega o convencimento do Espírito Santo, que é outro pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo, é negar o convencimento de que Cristo é um Cristo que veio, morreu, mas ressuscitou. É pecado não crer na Trindade, porque se Cristo é o caminho, e se eu não creio na Trindade, e se eu creio nessa unicidade absoluta de um único Deus que se manifesta, mas não nas pessoas distintas, de fato eu estou pecando, porque eu estou eximindo Cristo, o papel de Cristo como papel redentor, e o papel do Espírito Santo como consolador e como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia aponta que blasfemar contra ele é não aceitar o convencimento dele, revelando Cristo como ressurreto. Então, obviamente, se eu creio que essa pessoa de Cristo não existe, e se eu digo que Cristo é absolutamente homem, como eu enquadro os milagres e os feitos de Cristo e as revelações que nenhum homem poderia ter tido na época em que ele esteve aqui? Como eu separo o Cristo divino do Cristo homem? Como eu separo a manifestação, e agora, do Espírito Santo gerando Cristo, não é? Gerando Cristo, né, na mulher? Como eu separo isso dessa divindade, se ela nem concebeu por ato humano, ela concebeu por ato divino? A maior evidência de que Cristo era divino, ele era 100% divino e 100% homem, é que encarnado ele estava, mas que ele foi gerado pelo Espírito Santo, não por nenhum contato físico humano, né? Nenhum processo biológico natural. Então, assim, dizer que Cristo na Terra era só homem, nós reduzimos ele a um simples profeta. JR, eu acredito que a pergunta da ouvinte, a princípio, seja menos profunda do que essa questão da manifestação ou da pessoalidade. Eu creio que ela está falando da Trindade, a princípio, como se ela peca em não crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu separei aqui uma frase que a Trindade, antes de ser doutrina, ela é venerada no culto. Então eu acredito que essa pessoa peca, sobretudo por ela deixar o culto, deixar a adoração a esse Deus triuno. Eu sei que a discussão é outra, mas eu creio que a dúvida da ouvinte é essa. Nós adoramos e servimos e cremos num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu excluo alguém nessa divindade,
Eu perco no meu relacionamento pessoal e peco. Eu adoro e sirvo e creio no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, já está conosco o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Reverendo, tanto quanto o senhor, outros companheiros também ficaram presos no trânsito. Verdade. Já falamos muito mal do trânsito hoje aqui. Vamos amenizar o trânsito, coitado, é alguém que foi criado para ter culpa. Né? Nem sempre, né? O trânsito, né? A gente sempre coloca a culpa no trânsito, nem sempre ele mas sempre é o culpado, né? Alguém muito bem. Reverendo Segundo Evaldo, Adão, objetivamente, evidentemente, nós já estamos aqui nos 45 minutos do segundo tempo. O que é a Trindade? Como entender que o mesmo Deus é ao mesmo tempo três? Não acreditar em um Deus triuno é pecado. Eu sei que o senhor já ouviu os companheiros se definindo sobre esse assunto. Eu estava ouvindo no rádio com o coração apertado, que eu queria muito estar aqui. Eu queria dizer, espero não complicar. Certo. Boa palavra. Os irmãos lembram do que eu disse no início? Eu escutei, por isso que eu estou falando. Mas eu queria dizer o seguinte: discutir sobre esse assunto realmente é muito difícil, o tempo é muito curto. Quando a gente começa a se aprofundar, é muito difícil você não cair numa heresia ou noutra. Por exemplo, quando você diz que é apenas a manifestação, você cai no modalismo, você cai no monarquianismo, você cai no patrupassionismo. Então, só por esses nomes a gente já percebe que é um assunto muito complicado. Eu queria dizer ao nosso ouvinte que há uma diferença básica entre crer e entender. Não entender a Trindade não é pecado. Não entender como é que o Deus Pai, e o Deus Filho, o Deus Espírito Santo são um único Deus e ao mesmo tempo são pessoas distintas entre si, não é pecado. Nem Agostinho entendia isso, nenhum dos grandes pais capadócios que falaram sobre o assunto extensamente, escreveram grandes tratados, nem Tomás de Aquino, nem dos grandes teólogos. Nós precisamos crer. Quando a gente lê a Bíblia com o coração aberto, a gente vai percebendo que fala-se de um Deus único e de repente começa a se falar do Filho de Deus, que tem as mesmas características desse Deus e que é adorado como Deus. Então, ele é Deus também, é Deus conosco, é Deus que veio à Terra. No Novo Testamento se revela a presença do Espírito Santo, e aí nós olhamos para trás e a gente percebe que ele sempre esteve presente. Eu já entrei na pergunta seguinte, mas eu tenho que crer que Deus Pai é Deus. Eu tenho que crer que Deus Filho, Jesus Cristo, é Deus. Eu tenho que crer que Deus Espírito Santo é Deus. E eu tenho que crer que, de alguma forma incompreensível para o ser humano, estas três pessoas, que individualmente são o próprio Deus, é um único Deus. Se compõe. Esta é a única coisa que eu devo crer. Você entende isso? Não entendo. Não entendo. Então, mas não saber a doutrina da Trindade é pecado? Não é pecado. É simplesmente admitir a nossa ignorância. O que é pecado é não crer que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que os três são um único Deus supremo e eterno. Essa é a grande coisa. Se você crê que Deus Pai é Deus, se você crê que Jesus Cristo é Deus e você o adora de coração, de toda a tua força, se você crê que o Espírito Santo é o Deus em você, louvado seja Deus, você está salvo em nome de Jesus. Simples assim. Ele hoje está... Olha aí. Ele chegou no ponto, né? Muito bem. Então eu quero agradecer. Eu vou até encerrar logo. Hoje eu estou assim, encantado. Com essa simplicidade dele, eu ia fazer uma pergunta. Olha aí. E os tronos do lado de quem? Pra complicar um pouquinho. A questão dos 24 tronos, eu achei que não, os 24 tronos não. O que Cristo está assentado à destra do Pai, né? O trono, eu tô brincando. Eu creio que só há um trono. É só um trono no meio e 24 tronos ao redor. E esses 24 tronos são a igreja de todas as épocas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, como os irmãos disseram aqui. O nosso ouvinte Nia Nui disse aqui, chegou para acreditar mesmo sem entender, é isso aí. Trouxe a palavra aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, porque cada um deles tem sempre uma colocação especial
São perguntas inteligentes, interessantes e perspectivas muito oportunas sobre a nossa vida. Você vai discutir no sentido de brigar, mas de estudar o assunto. A questão dos 24 anciãos a vida inteira. A vida inteira. Não é um assunto factual, né? A Trindade, da mesma forma. Um terceiro assunto, não vamos entrar nele hoje em razão do tempo, é um ouvinte que diz: aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo. É o que o ouvinte aprendeu. Não quer dizer que seja certo ou errado, o aprendizado foi do nosso ouvinte. Por que ele ainda não atuava? Por que motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? Nos dias de hoje, ele ainda pode se retirar do nosso meio? É uma das perguntas que faz o nosso ouvinte sobre a questão da manifestação do Espírito Santo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. É um assunto para um outro dia, não dá tempo de nós entrarmos nesse ponto hoje. Eu quero agradecer a participação e o carinho dos nossos ouvintes no programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles costumam ter muitas dúvidas quando estudam a Bíblia, e a gente encerra com 44% dos nossos ouvintes afirmando que sentem sim. Agora mudou, viu? Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Temos prêmios aí, Marcela? Sim, a Hermínia Alves Gomes de Manguinhos, do telefone 2573, final 53, participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Glória em Rio, da Fernanda Brum. Já o Marcelo Marques de Araras, do telefone 24, código 9297 na 82, participou também da pesquisa por telefone, está levando para casa o CD Tudo Novo, do Regis Danese. E a Zânia Pereira de São Gonçalo foi a vencedora aí do Facebook, levando para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. O JR, hoje a gente está recebendo aqui uma visita especial, acompanhada aqui do reverendo Evaldo Beranger, as meninas Maria Cristina, Vação, e a Jaqueline, elas são de Sorocaba, estão aqui do Rio, dando a honra de visitar. Eu quero aproveitar e agradecer a presença das meninas aqui entre nós, que Deus abençoe muito, mandando um abraço também para quem está nos acompanhando, Odete Cantora Sampaio, o Jonatas, a Débora Paula, muito obrigado a Patrícia Farias, muito obrigado aqui pelo carinho da Renata Ramos, do Rafael Pedro, do Hernani Valadão, da Amanda Fernandes, da querida Linda Matos, da Lisandra Dias. Deus abençoe essa turma maravilhosa que também nos acompanha aqui no nosso Debate 93 de hoje. Com a gente também acompanhando o pastor Carlos Pedro, o Roberto, e acompanhando sempre a pastora Helena Raquel, o maridão, pastor Eleomar. Maravilha, muito obrigado, Marcela Bastos, bom descanso a você. Agora tem a tarde livre, né, Marcela? Encerrou o expediente agora, só volta no Dicas de Beleza, hein? Vai me responder? Olha aí que beleza, hein? Sinal de submissão. Ai, Deus abençoe cada vez mais. Bom demais, hein, minha gente? É isso aí. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Olha, uma de nossas ouvintes disse o seguinte: eu não quero ter filhos. Não quero, ué. Sou solteira. Eu tenho o sonho de me casar, mas não quero filhos de jeito nenhum. Só que as pessoas dizem que eu estou errada, porque os filhos são herança do Senhor. É pecado não querer ter filhos? Ao fazer essa escolha, estou frustrando os planos de Deus para a minha vida sentimental? Devo dizer a quem namoro sobre a minha decisão, ou apenas se eu ficar noiva, se o negócio se definir mesmo? O que vocês acham, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, no nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, colaboradores, pastor Hélio André, obrigado, um grande abraço, irmãozão. Obrigado, J.R. Vargas, obrigado a todos. A culpa é dos nossos governantes que não fazem estradas e vias, que usam o dinheiro público indevidamente, que enriquecem bastante. Não é do trânsito, então. E deixa a gente sempre chegando em horários difíceis, né? Eu vou começar a levantar 6 horas da manhã para chegar no debate às 11. Um abraço à Igreja Batista Nova Filadélfia, a todos, muito bom estar aqui. A você que está ligado sempre na melhor, Deus lhe abençoe muitíssimo. Bênção puríssima, muito obrigado, pastora Helena Raquel.
Eu que agradeço, sempre muito bom estar com vocês. Eu quero mandar 2 beijos especiais. O primeiro é pro meu pai, pastor Carlos Costa. Olha aí. Pelo dia de ontem, dia do pastor, meu amigo, o homem que mais admiro nesse mundo. Um beijo. E o outro beijo vai pra Devip, que completou nesse final de semana 9 anos. Estamos em festa ali no município de Queimados. Ontem foi um dia muito especial, estaremos juntos hoje à noite e amanhã também. Um beijo a esse povo lindo que eu amo. Maravilha. Pastor Carlos Pedro, muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço a todos os nossos ouvintes, lembrando que esse final de semana nós temos festa na igreja ali na Itaoca. Eu quero mais uma vez lembrar aqui, agradecer a Deus pela vida desses pastores que estão aqui, e como disse Paulo aos Filipenses, quero louvar a Deus por todos os pastores cujos nomes não aparecem na rádio, não aparecem nas revistas, mas que são homens e mulheres de Deus que estão aí lutando para que o evangelho seja pregado e a palavra seja ensinada. Que Deus abençoe a todos os pastores. Bênção puríssima, um grande abraço para os nossos ouvintes em Guaxupé, nos acompanhando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Os mineiros sempre nos prestigiam muito. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração, queridos ouvintes. Reverendo Evaldo, um grande abraço ao senhor. Muito obrigado. Um abraço, JR. É uma alegria estar aqui ainda aqui nos últimos minutos. Estou muito feliz com a visita das minhas ovelhas, que eu pastoreei há alguns anos atrás, lá em Sorocaba, comigo, vieram para conhecer, ouviram o debate pela rádio e agora estão vendo ao vivo. Olha aí. Graças a Deus, né? E eu quero mandar 2 abraços muito especiais. Um deles é para minha sogra, que está ligando para mim agora. Ela está ouvindo pelo telefone e pela rádio. Olha ela aí. estava lá preocupada. Evaldo, você não chega? O que está acontecendo? Eu falei, estou preso no trânsito, viu, dona Cecília? Já cheguei e estou mandando aqui um beijo Isso muito aqui é a gostoso, sogra, gente. meu e da Bia. E pro seu Isso aqui é a Vicente, sogra. que é um irmão muito querido, que eu acho que é a primeira vez que está ouvindo o debate. Seu Ele Vicente. não conhecia. Ô, seu O Vicente. Vicente vai fazer aniversário amanhã. Parabéns. E nós queremos, ele falou pra mim que ele tá pedindo Deus pra chegar aos 80. E faltam 2 anos. Eu falei, mas pede um pouquinho mais. Ele falou, não, quando chegar aos 80 eu renovo o pedido. Ah, sim. Tá certo. Então, um abraço ao Vicente, um abraço à minha sogra querida, dona Cecília, e uma alegria de estar com a Cristina e com a Jaqueline aqui comigo, que são ovelhas queridas, amadas do coração. Se eu fosse uma pessoa descrente, eu não saberia dizer se a sogra do meu querido reverendo Evaldo estava ligando para ele para reclamar porque ele não chega nunca, ou preocupado com ele. Porque... O que eu iria dizer, né? Pode ser. Deus abençoe. É um doce. Muito obrigado pelo carinho da nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Aí Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Que Deus abençoe a você. Voltamos amanhã, se Deus quiser, às 11 horas da manhã. E agora nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu pedi ao pastor Hélio André. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que foi elucidador, esclarecedor, para aqueles que procuram compreender esse Deus com a mente humana. Que dificuldade, Senhor. Mas a Bíblia nos revela alguns pontos e aí por ele nós podemos caminhar. Pai, eu quero te pedir por aqueles que sofrem e passam e vivenciam o luto, que eles sejam consolados pelo Espírito Santo, pois não há palavras nesta hora para consolar esses corações. Ajuda os encarcerados, ajuda os necessitados, ajuda os órfãos e as viúvas, que ao cuidar deles é a verdadeira religião. Pai, nos ajuda a ser melhores a cada dia. A tua imagem e a tua semelhança possa estar em nós sempre. É isso que nós queremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.